Glória a Deus. Quem veio pronto aí para receber de Deus aí? Amém? Tem expectativa no teu coração? Tem ou não tem? Tem que ter, irmãos. Tem que ter expectativa. É num culto desse aqui que Jesus pode mudar o rumo da tua vida. Você crê assim ou não? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Quem achou, fala amém. Quem não achou ainda, fala misericórdia. Armando o telão não coloca ali atrás, aí todo mundo não fala amém. Tô brincando, viu? A gente foi ficando mais preguiçoso, não é verdade? Mas é melhor, não é verdade? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que havia de fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os 12 pedaços, 5 pães de cevada deixados naqueles que tinham comido. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, por essa noite, por aquilo que o Senhor vai fazer aqui, Senhor, Pai, através dessa palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, enche esse ambiente agora da tua presença, da tua unção. Senhor, nós não somos nada sem a tua presença. Ó Pai, estarmos aqui sem a tua presença, Senhor, Pai, é não ter nada, Senhor, é estar no vazio. E nós temos uma expectativa aqui nessa noite, sermos edificados por ti, sermos ativados, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Abre a nossa visão espiritual, derrama sobre nós espírito de revelação e compreensão da tua palavra. Nós repreendemos aqui também, Senhor Pai, tudo aquilo que vem roubar a tua palavra, roubar o teu mover, roubar, Senhor Pai, aquilo que vem, Senhor Pai, para tirar essa unção que o Senhor tem para nós nessa noite. E declaramos que toda a autoridade deste culto está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, limitar a ação do Espírito Santo, mover de Deus, é você começar em tudo na sua vida, colocar a visão humana, né? Você pode ser muito bom naquilo que você faz, você pode fazer muito bem no teu dia a dia, manejar muito bem aquilo que é do teu dia a dia, do teu trabalho, mas nunca subestime o poder do Espírito Santo. Nunca subestime o poder do Senhor sobre a tua vida. Nunca faça isso. Não limite o poder do Senhor sobre a tua vida. Não limite o poder do Senhor sobre a vida do teu irmão. A Bíblia fala assim que, nesse texto, é que havia uma multidão que estava andando ali atrás de Jesus, né? E eu já falei isso aqui muitas vezes, irmãos. O que faz as pessoas irem até Jesus é o fato dos sinais que Jesus operava. Uma pessoa, se você quer saber se ela é cheia do Espírito Santo, se você quer saber se ela tem unção na vida dela, é você olhar tudo que está à volta dessa pessoa, porque não tem como ser normal.
Não tem como ser natural a vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não tem como você olhar para ela e não ver os frutos através dessa pessoa. Não tem como você olhar para essa pessoa e não enxergar nada de bom. Então, o que fazia essas pessoas irem até Jesus é os sinais que Jesus estava operando. Então, nessa noite, a palavra é para mim e para você. Se você quer frutificar e quer crescer em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas, eu digo, da sua vida, não subestime o poder do Espírito Santo. Busque ao Senhor, não limite a sua fé. Olha com quem que você está andando. Saiba discernir essas coisas, o que você está ouvindo, aquilo que está te alimentando. Saiba ouvir e discernir se isso está te deixando mais cheio da presença de Deus, ou se cada vez mais você parece que é um saco furado, que tudo vai embora. De repente um vaso rachado, né? Que o óleo ele desce, mas ele vai embora, ele não fica, ele não permanece. A Bíblia fala assim que aqui haviam bastante pessoas. A Bíblia vai citar homens, irmãos, 5.000 homens, porque não se contava mulheres e crianças na Bíblia. Então você vai ver algumas coisas que falam a respeito de homens e quantidade de homens na Bíblia, porque não se contava mulheres e crianças. Então praticamente aqui tinha em torno de 12 a 15 mil pessoas, contando entre mulheres e crianças, que estavam ali junto com Jesus. E o interessante é que Jesus ele faz uma pergunta. E o mais interessante ainda é que quando Jesus pergunta, ele já sabia o que ele havia de fazer. Você já passou por isso? Você já passou por algo parecido? De repente, ou você ser testado, ou você testar alguém? Irmãos, Jesus fez isso. No verso 5 vai dizer: Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Mas aí ele diz assim, ó: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu tenho certeza que se você começar a buscar nos teus arquivos gospel aí, você vai lembrar de situações da tua vida que você já foi colocado à prova. Quem é que tenha certeza absoluta que já foi colocado à prova por Deus? Levante sua mão e deixa eu ver. Deixa eu ver. Por que parou aí? Acabou a pilha? O que aconteceu aí, varão? Quem já foi posto à prova por Deus aí? Deixa eu ver. Irmãos, eu também já fui posto à prova por Deus. Por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho a convicção disso, que eu já fui colocado à prova. Quem é que já passou por situações ou pessoas que você passa por ela e você sente Deus falando dentro de você, fala assim: opa, não passa de largo não. Você precisa fazer algo. Você já passou por isso? Deixa eu ver. Levante suas mãos. Ou de repente, você só de passar pela pessoa, você sentiu de alguma maneira que você deveria ir até ela, mesmo sabendo o que iria acontecer. Quem já aconteceu isso? Irmãos, a maior parte das vezes que eu vou orar por alguém, que de repente vocês me olham aí, e eu saio, corto alguém e vou até alguém, não é porque eu estava aqui e o Espírito Santo me mostrou a pessoa e falou tudo sobre a vida dela. Eu olhei para a pessoa, parece que cresce. Eu sinto que eu tenho que ir lá. Mas quando eu chego lá, que eu obedeço essa trajetória, na hora que eu chego e começo a orar, aí o Espírito Santo começa a revelar. Então, eu tenho certeza que de repente você já passou por situações assim. E tem algo que eu escrevi aqui, que eu quero que você grave aí. Não deixe que o que você acha que não pode ser feito de impedir de você agir pela fé. Irmãos, não carregue isso dentro de você. Existem situações que o Senhor vai te pôr à prova para você poder crescer na sua fé. Tem situações que o Senhor vai apresentar ali um caminho, ou Ele vai criar uma situação, ou algo vai acontecer, porque o Senhor Ele está te pondo à prova para você crescer. Irmãos, isso é em tudo. Pode ser na questão de uma cura, pode ser na questão de uma libertação, pode ser numa questão de alguém te colocar à prova para você,
de repente, deixa eu ver como é que está a situação ali do irmão. Se ele vai explodir, se ele não vai explodir. Se ele vai se desesperar ou não. Aí você fala assim, mas pastor, Deus ele faz isso com a gente? Faz, irmãos. Mas eu quero revelar algo para você nessa noite. Você sabia que quando Deus ele faz isso, Ele já sabe o que você vai fazer? Eu vou te perguntar novamente. Você sabia que quando Deus te coloca à prova nessas coisas, Ele já sabe o que vai acontecer? Aí você fala assim, mas Senhor, como é que é isso? Se o Senhor sabe, por que o Senhor nos coloca à prova? Irmãos, é para você se conhecer e saber como você está. A Bíblia fala assim que Deus, Ele conhece o mais profundo do coração de um homem. Até aquilo que você acha que tem a convicção que você vai fazer, não, eu vou fazer isso, e de repente chega lá e fala assim, como que pode? Eu tinha convicção que eu ia passar nessa prova e não consegui. Deus já sabia. Deus ele sabe de todas as coisas, irmãos. A Bíblia fala assim que quando Abraão ele sai debaixo de uma direção de Deus para poder sacrificar o seu filho, irmãos, Deus ele já conhecia o coração de Abraão e sabia o que ia acontecer. Deus ele não queria Isaac, irmãos. Deus queria Abraão. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente acha que não, mas Deus pediu foi Isaac, irmãos. Deus queria era Abraão. Era ele que estava na prova. Era ele que estava no trajeto ali, no crescimento da fé. Deus já sabia. Então todas as vezes, irmãos, que você passar por algo do tipo, não fica achando que tipo, eu reprovei, eu decepcionei a Deus. Irmãos, você não decepciona a Deus. E nem você vai fazer algo tão extravagante que vai de alguma maneira surpreender a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Isso é para você entender o tamanho do amor que Ele tem por nós, o tamanho da misericórdia que Ele tem por nós. E em tudo isso, irmãos, nós devemos cuidar da onde? Da nossa mente. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, porque eu sinto que por algum tempo o inimigo ele tem investido muito na mente das pessoas. Ele tem trabalhado muito na mente das pessoas. Todas as vezes que o Espírito Santo te pedir para fazer algo, sabe qual que é a segunda voz que vai vir para poder dizer que você não é capaz? A do inimigo. Todas as vezes que você se posicionar para fazer alguma coisa, o inimigo ele vai se levantar. A Bíblia fala que havia uma mulher que ela pega um perfume muito caro, e ela pega esse perfume, era preço de um trabalhador. Você imagina aí, o que um trabalhador braçal ganha por mês. Agora você multiplica isso por 12, que era o preço desse perfume, 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal. Você coloca aí, se hoje um trabalhador braçal ganha uns 4 mil reais por mês, isso 4 vezes 12, era o preço daquele perfume. A Bíblia fala assim que essa mulher ela vem com essa entrega para fazer o quê? Para depositar em Jesus. Era um tempo de adoração, era algo profético que estava acontecendo ali. Irmãos, isso é muito profundo. Se você estudar a respeito de quando uma pessoa era sepultada, um judeu era sepultado, o sepultamento não é como é feito o que a gente faz, o velório que a gente faz agora. Havia todo um processo para isso. Eles faziam como se fosse o velório, eles trabalhavam ali no corpo ali e levavam para dentro de um lugar que era comprado. E colocava-se o corpo ali, mas depois a família voltava, ou alguém que era muito próximo, para poder ali fazer todo um trabalho naquele corpo. E aí tinha que escovar as unhas, tinha que limpar as unhas do pé, escovar todo o cabelo, e ali derramar um óleo cheiroso, um perfume cheiroso sobre o corpo. Agora, por que essa mulher estava fazendo isso, irmãos? Eu quero que você entenda algo. Essa mulher estava fazendo isso porque não ia dar tempo de fazer com Jesus. Jesus ressuscitou antes do tempo, antes daquilo acontecer. Jesus, ele ressuscitou antes mesmo deles fazerem todo esse trabalho. Então essa mulher estava fazendo algo profético.
E o diabo sabia disso. O diabo estava furioso, porque essa mulher estava em extrema adoração, conectado com o Pai. E a Bíblia fala assim, que quando ela vai fazer isso, Judas se levanta. Judas se levanta e pega e fala assim, opa, peraí, esse perfume poderia ter sido vendido e ter dado aos pobres. Irmãos, quando Jesus escuta isso, ele olha para Judas e pega e fala assim, ó, os pobres sempre estarão com vocês. Mas essa mulher, ela fez o que precisava ser feito. Irmão, todas as vezes que você se levantar para adorar o Senhor, todas as vezes que você se levantar para dar um sim para o Senhor, o ladrão vai se levantar para tentar roubar a tua bênção. Foi assim com Judas. Ele se levantou nesse momento. Irmãos, a Bíblia não fala que ele estava preocupado com os pobres, mas a Bíblia fala assim que ele fez isso porque ele mexia na bolsa de dinheiro. Vocês estão me entendendo? Tem situações que o Senhor, ele vai nos colocar à prova. Então cuide muito da tua mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. O tempo inteiro o inimigo, ele vai estar investindo na tua mente. Ele vai estar investindo no teu dia a dia. Enquanto você está trabalhando, irmão, sabe qual que é o trabalho dos demônios? É investir para te destruir. Roubar, matar e destruir. Esse é o plano do inimigo contra a tua vida. Tem algo que o Espírito Santo tem ministrado, eu já compartilhei isso com vocês aqui, a respeito de como Davi era ministrado por Deus. A Bíblia fala assim que ele chega no momento onde fazia 40 dias que o gigante se levantava todos os dias. Ele ia até a frente do exército de Israel e falava assim, ó, mande um homem para poder lutar comigo. O que o exército fazia? O exército olhava o tamanho do gigante, o exército olhava o quanto ele era forte, o exército olhava o peso que ele carregava, o quanto ele é guerreiro, e ficavam com medo. Falou, quem que vai contra esse homem? E eu fico imaginando isso, irmãos, dia após dia. Sabe o que acontece no primeiro dia? Se de repente é uma vez só que acontece, até passa. Mas no segundo dia, um soldado começa a olhar para o outro, pega e fala assim, ó, você vai? Eu não vou, eu vou morrer. Não, eu tenho família. Não, eu não vou fazer isso não. E um vai alimentando o medo do outro. Dá para entender o que o diabo fez em 40 dias nesse exército, sem levantar a espada uma única vez e ferir um soldado daquele. Trabalhando na onde? Na mente. A Bíblia fala assim que Davi chega quando aquele gigante estava fazendo o seu desafio habitual do dia. Ele olha para aquilo, enquanto os soldados estão estremecidos, e a Bíblia fala assim que até o rei estava da mesma forma. Ele chega e pega e fala assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Ele chega até um soldado e pega e fala assim, o que vai ganhar se alguém for derrotar ele? As pessoas começam a olhar para Davi e começam a julgar Davi. A Bíblia fala assim que até os teus próprios irmãos olhou para ele e falou assim, quem que você pensa que você é? Você é presunçoso, tem maldade no teu coração, você deixou aquelas poucas ovelhas para vir aqui fazer o quê? Irmãos, aqueles da tua própria casa. Olha como o inimigo trabalha. Só que a Bíblia fala assim que havia uma ousadia fora do normal em Davi. Ele continua de alguma maneira tentando encontrar caminho para quê? Para chegar até o gigante. E isso, de alguma maneira, a sua ousadia, a sua fé, faz ele chegar até o rei. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. A tua ousadia e a tua fé vai fazer você chegar até o rei. A Bíblia fala assim que aquele homem, ele foi e venceu o gigante. Essa história vocês conhecem. Mas eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, da onde esse homem tirou tanta ousadia? Sabe de onde que ele tirou, irmãos? Quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele, ele não tinha uma legião, um exército inteiro, colocando medo nele, liberando palavras contrárias para ele. Ele estava sendo ministrado por quem? Somente por Deus. Ele estava sozinho lá, quem falava com ele era Deus. Quem estava gerando ousadia no coração dele era Deus. Você está entendendo, irmãos, que você precisa escolher o ambiente que você frequenta?
Você precisa entender e discernir com quem que você anda. A Bíblia fala assim que esse ambiente que ele tinha lá fazia com que houvesse uma unção sobre a vida dele, porque ele estava conectado com os céus. Os céus estavam gritando dentro desse homem, que não era nem um homem, era um menino, um jovem. A Bíblia fala assim, que quando veio um leão, ele lutava contra o leão, se fosse um urso do mesmo jeito. Irmãos, de onde que ele tirou essa ousadia? Homens e mulheres que estão conectados com o Senhor, com os céus, todos os dias carregam ousadia e fé no seu coração. São homens que não se corrompem fácil, mulheres que não se corrompem fácil. São pessoas determinadas a avançar. A Bíblia fala assim que Jesus fez isso para colocar ele à prova. Perguntou para ele. Mas por quê? Jesus ele já sabia o que havia de ser feito. Amém? Irmãos, para nós conquistarmos milagres na nossa vida, nós precisamos ter fé no nosso coração, carregar ousadia todos os dias, mas aprender a não perder as oportunidades da vida. E para um homem, para uma mulher de Deus, ser usado pelo Senhor, ele precisa aprender a olhar as oportunidades da vida. A Bíblia fala assim, em João 6,8, outro discípulo, abre aí, João 6,8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, agora vamos lá. Vocês acham mesmo que quando André fez isso, ele fez isso para motivo de gozação com Jesus? Você acha mesmo que de repente André só fez isso para falar assim, ó, pelo menos Jesus vai ver que eu fiz alguma coisa. Pelo menos Jesus está vendo que de alguma maneira que eu estou querendo ajudar, irmãos. André, ele conhecia o Senhor. André, ele conhecia com quem ele estava andando. André sabia das suas renúncias e por que ele fez as suas renúncias. André entendia que a maior oportunidade da vida dele estava com ele 24 horas. Você entende isso, irmãos? André sabia aproveitar as oportunidades da vida. Os milagres de Deus, eles só vão acontecer na tua vida. Você só vai presenciar isso se você aprender a olhar as oportunidades. E elas estão, irmãos, abertas a todo momento. Olha só a oportunidade que André enxergou. O rapaz, ele viu um rapaz, ele viu um povo que precisava ser alimentado, ele viu 5 pães e ele viu 2 peixinhos. Você está entendendo que ele olhou e ele entendeu a oportunidade que estava na frente dele? E para finalizar a cereja do bolo, ele sabia quem ele estava andando. Ele entendia com quem ele estava andando. Ele já tinha presenciado outras coisas através de Jesus. André entendia o poder de Jesus. Irmãos, nessa noite eu quero que você comece a olhar para você e refletir na tua vida. Quando você sai dessas portas para fora, você começa a enxergar as oportunidades que Deus está colocando na tua vida. Amanhã no teu dia a dia, no teu trabalho, você está enxergando as oportunidades do teu dia a dia. Você olha isso. Sabe por quê, irmãos? As maiores experiências que eu tive na vida foi através de uma oportunidade que Deus colocou na minha vida. As maiores oportunidades que eu vi de Deus fazer algo na vida de alguém foi através de alguma oportunidade que eu soube olhar para ela e falar assim, não, eu preciso olhar para essa oportunidade e agarrar ela. Eu lembro de situações, a minha família já me conhece, elas sabem disso, minhas meninas também.
Às vezes eu estou dentro do shopping, irmãos, e eu sinto que Deus está querendo falar. Aí eu paro, sabe por quê? Quem vai para um shopping está pensando em fazer o quê? Ou você está pensando em comprar uma troca de roupa nova, ou você está pensando em passear para arejar a tua cabeça, ou você está pensando em ir lá para poder comer, não é verdade? Agora você entra dentro de um shopping falando assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui, me usa da maneira que o Senhor quiser. Eu quero que você comece a pensar nisso. Às vezes eu estou em algum canto, eu saio, e a minha filha vê eu indo assim para algum lugar, ela já vira para a Patrícia, pega e fala assim: o papai já vai falar alguma coisa para alguém. Irmãos, quer ter oportunidade com Deus, quer crescer? Aprenda a olhar as oportunidades que Deus coloca na tua frente. Eu lembro de uma situação, eu e o Xande, nós trabalhávamos juntos, e nós estávamos finalizando um telhado, e quem fazia essa parte, o único que sabia fazer essa parte de cobrir e embolsar o telhado, era eu. E aí o meu patrão me colocava lá. Isso eu não era nem patrão na época, trabalhava pro patrão lá. E o Xande estava junto comigo nesse dia, me ajudando. E aí estava um calor muito grande. Eu lembro que eu virei para ele e falei: Xande, acabou a água. Ele falou: eu vou pedir para alguém. E desceu e saiu. De repente ele voltou, isso foi antes do almoço. Estava muito quente, irmãos. Ele chegou antes do almoço ali e tal, ele falou assim: nós temos uma missão para fazer na hora do almoço. Desse jeito, irmãos. As grandes oportunidades que eu tive de ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida foi através do André que Deus colocou na minha vida. O Xande é um André. Por isso que eu falo, saiba com quem que você está andando. Eu lembro que a gente almoçou, e aí eu falei: Xande, de onde que é? Ele falou assim: aqui na frente, ó. A gente entrou dentro da casa lá, a mulher já estava lá. E ela falou: entra, pode entrar, vem aqui. Nós entramos, irmãos, e começamos a orar. E eu nunca vi aquilo. Parece que, na mesma maneira que a gente foi entrando, eu fui sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo já tomou a mulher, estava carregando uma criança no carrinho, né, Xande? Você lembra disso? E a mulher já começou a orar em línguas, ser tomada pelo Espírito Santo ali no corredor da casa. E nós começamos a orar e tudo ali, de repente entrou uma pessoa que era um vizinho lá, e ele viu tudo aquilo, e ele falou: nossa, que benção, o que é isso? E aí, não, eles são evangélicos, são irmãos, e a presença de Deus ali, algo sobrenatural acontecendo. A oportunidade, irmãos. Aí ele virou e pegou e falou assim: vocês podem ir lá na nossa casa? O Xande virou e pegou e falou assim: 3 horas a gente para lanchar. É pertinho a tua casa? Porque o patrão não pode chegar e ver que a gente saiu. Não, é aqui pertinho. Não, a gente vai lá. Deu 3 horas, a gente saiu, procurou a casa do irmão que era virando um quarteirão. Eu lembro certinho dessa cena. Estava ele e o irmão dele, morava ele e o irmão dele. Eles estavam limpando a casa, né, Xande? E na hora que a gente chegou, ele falou assim: nós estamos limpando a casa para Jesus entrar. Irmãos, na hora que nós entramos, nós começamos a orar. Essa pessoa que tinha ido lá, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Sabe o que a gente está fazendo, irmãos? Ganhando o pão de cada dia, trabalhando, mas não perdendo as oportunidades da vida. Vocês estão entendendo isso? Quem é o André que Deus colocou na tua vida? Quem são os Andrés que Deus tem colocado na tua vida para fazer você crescer na sua fé? Sabe por quê, irmãos? A oportunidade está aí fora. Está cheio de pessoas que precisam de libertação aí fora. Está cheio de pessoas enfermas aí fora que precisam de cura. Está cheio de pessoas carentes aí que necessitam de uma palavra de Deus, passando provas, atribuladas. Está cheio de pessoas aí fora necessitando de um abraço, irmãos. Aprenda a abraçar as pessoas. E eu não gostava de abraçar. Eu sempre fui muito preso, muito acanhado, eu não gostava de abraçar. E depois eu aprendi, irmãos, por que eu não fazia isso. Você que acha que você é machão demais, esse negócio de abraçar aí. Sabe por quê, irmãos? Eu não te julgo não, porque eu não tinha para dar. Mas quando eu recebi o amor de Jesus na minha vida, eu comecei a ter facilidade para abraçar as pessoas. E às vezes as pessoas chegam em mim e pegam e falam assim: pastor, teve algo que Deus fez na minha vida quando o Senhor me abraçou.
quando eu recebi um abraço teu. Aprenda a abraçar as pessoas. Aprenda a usar as oportunidades que Deus colocou na tua vida. Às vezes a Patrícia está lá fazendo unha, e eu chego, irmão, se eu chegar, o Espírito Santo mandar falar, às vezes a Patrícia até faz assim. É gente fazendo unha, eu com a mão na cabeça orando, liberando palavra. É desse jeito. Aí depois eu fico assim, ó, Patrícia, fica bravo comigo não, às vezes você não vai perder as clientes não, em nome de Jesus. Mas acontece, irmãos. Por quê? Não perca as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida. Quando o Xande chegou nessa turma para trabalhar com a gente, antigamente, para as pessoas poderem trabalhar em Ribeirão, podia. Os empreiteiros compravam caminhonete, e aí comprava aquela capota atrás, faziam banquinhos de madeira em L, e ia ali atrás, uma traseira da caminhonete, ia 8 para 10 pessoas, às vezes até 15, né, Xande? Pessoas numa traseira de uma caminhonete. Antigamente podia pegar a pista desse jeito, eles deixavam, tinha uma licença, eles deixavam poder levar assim. E a gente ia nessa traseira da caminhonete. Eu fazia 7 anos que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. 7 anos que eu estava. E o Xande chegou. Irmãos, eu sempre que alguém chegava para pregar a palavra de Deus, eu sempre respeitei, sempre parei, porque eu sei de onde eu vim. Eu estava afastado, mas eu sabia. Toda vez que Deus tomava uma pessoa para falar, eu queria sentar e ouvir da palavra de Deus. E a primeira pessoa ali que, através das pregações dele, que ele ganhou, foi eu de volta para Jesus. E depois disso, eu comecei a ajudar ele. Falei, não, vamos pregar aqui para essas pessoas ganharem Jesus. Vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Irmãos, tinha dia que essas pessoas vinham tomando corote de pinga, bebendo e fumando. Você imagina 8 pessoas fumando cigarro dentro de uma capota fechada. Isso é verdade, o Xande está aí de prova. A gente não conseguia respirar. E aí, às vezes, o Xande ficava indignado, tinha mais um irmão lá que tinha chegado depois. E eles falavam assim, nós vamos morrer desse jeito aqui dentro. E teve um dia que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, continua pregando aqui, porque enquanto você está pregando, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do teu pulmão, pregue a palavra de Deus. Eu virei para o Xande e falei, Xande, isso é muito pouco, perto de alguns homens que foram usados por Deus, para poder pregar a palavra. Não é possível que a gente vai pregar e que Deus vai deixar nós ficar doentes, vamos continuar pregando. E o Xande levava, né, Xande? Tudo para a casa dele. E fazia célula com essas pessoas lá. E muitas pessoas converteram. Por quê? A gente usava uma oportunidade. Eu poderia fazer o quê? Reclamar. Poderia ter deixado de trabalhar para aquela pessoa. Porque o pessoal não respeitava a gente. De repente você está aí, reclamando da pessoa que trabalha com você. Ah, aquela atribulada. Ah, aquele fiote de Satanás. Eu vou sair dessa empresa. Irmão, se Deus te colocou ali dentro, você pode mudar todo o lugar através da presença de Deus que está na tua vida. É você olhar a oportunidade, irmãos, que Deus colocou nas tuas mãos e falar assim para o Senhor, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Usa a minha vida. Eu lembro de uma situação, a gente chegava na hora do almoço, e aí juntava pedreiro, eletricista, tudo junto, no mesmo cômodo ali, esquentando uma marmita com latinha. Vocês já viram isso já? Como é que funciona dentro de uma construção? Pega uma latinha assim de... Essas latinhas de Coca-Cola ou de cerveja, corta ela, coloca álcool e põe 4 preguinhas, a marmita em cima e esquenta. E aí vai fazendo uma fila, irmãos, porque de repente tem uma latinha só, você tem que ir esperando para esquentar a marmita. E aí você une todo mundo, vira uma igrejinha. A verdade é essa. Aí ali, você pode aproveitar e pregar a palavra de Deus ou escutar tudo quanto é porcaria que vai sair deles. E eu lembro que tinha um, que ele o tempo inteiro que nós começávamos a falar da palavra de Deus, ele começava a confrontar a gente. O tempo inteiro que nós falávamos da palavra de Deus, ele confrontava a gente. Ele tirava fazia graça, ele tirava sarro. Eu falei, não é possível. E ele tinha uma hérnia na barriga dele que doía muito, porque na hora que ele deitava no chão para descansar um pouco, ele falava, ai, tá doendo. E nós sabíamos que é por conta dessa hérnia.
Teve um dia que ele tirou tanto sarro. É porque os crentes, é porque não sei o quê, porque crente é tudo ladrão, pastor é tudo ladrão por causa de dízimo. Esse tipo de conversa. E ele começou naquele detor, foi ai, nós desafiou ele. Vai lembrar desse dia, Xande? Nós desafiou ele e falou assim: se a gente orar por você, essa hérnia parar de doer, você vai parar de falar as coisas e vai respeitar? Então faz isso agora. Puxou a camisa assim e fez assim com o barrigão para cima. Aí o Xande olhou para mim: você lembra, Xande? Você tem óleo ungido aí na tua mochila? Eu falei: eu tenho. Irmão, sempre carreguei óleo ungido aí na minha mochila. Mochila de trabalho. Nós catou, foi lá, pôs a mão sobre o barrigão dele e começou a orar. E ele lá, fazendo gracinha. Deu um tempinho, irmão, nós orando, o homem parou de rir. Aí, de repente, ele começou a apertar a barriga. Aí ele ficou quieto. Eu falei: e aí, parou de doer? Ele falou: não estou sentindo. Eu falei: parou de doer ou não parou? Parou de doer. E nós tínhamos feito um desafio para ele. Ele falou assim: você vai ter que ir na célula hoje à noite. Irmãos, ele fez. Nós fizemos o desafio, ele falou que ele ia, né? Parou de doer. Nós fez o desafio, ele falou que ia, não apareceu, mas o ajudante dele que estava lá e viu, estava na célula de noite. Irmãos, qual que é a oportunidade que Deus tem colocado na tua vida e você tem deixado passar de largo? Eu quero que você comece a olhar para isso. Aprenda a andar pela fé. Tem coisas que Deus ele vai colocar nas nossas mãos. E para tudo que Deus colocar para nossas mãos, irmãos, existe uma função. Outra situação que nos ensina aqui nessa passagem, eu já vou finalizar, é a situação do alimento que sobrou. Para ver um milagre aqui, irmãos. A Bíblia fala assim que Jesus, ele usa o que aquele menino tinha, ele começa a multiplicação saindo da mão dele, passando para os discípulos e dos discípulos para a multidão. A Bíblia fala assim que no final ele fala assim, recolhe tudo para que não haja desperdício. E tem algumas coisas que o Senhor colocou ao meu coração. Sabe por que Deus, ele vai fazer coisas parecidas assim? Deus, ele sempre vai te abençoar, irmãos, para você ser um abençoador. Tem coisas que é através da tua fé, através do fruto da tua fé, que outras pessoas vão ser abençoadas. Quer ver algo financeiramente? Tem gente que fica assim: pastor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar tanta pessoa. Quem já escutou isso? Não precisa ficar vergonha não, levanta. Se você já pensou isso também, levanta o dedão do teu pé. Irmãos, eu não vou te julgar, falar que você não vai fazer não, se acontecer algo do tipo, você ganhar um dinheiro aí, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, que é princípio. Aquele que não é fiel no pouco, Deus nunca vai colocar no muito. Sabe por quê? Pessoas que crescem de fé em fé, aprendem a ser fiel no pouco. Tem coisas que o Senhor primeiro, para você crescer de fé em fé, ter uma vida com o Senhor, Ele vai te pedir no pouco, irmãos. E é aí que nós temos que aprender a olhar e saber ouvir e obedecer quando o Senhor nos pede no pouco. Quantas vezes, isso a minha esposa está ali para poder falar, quantas vezes eu passava por pessoas, de repente eu era morador de rua, ou alguém que estava passando na rua, eu parava, voltava, ela, o que foi? Eu falei: não, o Senhor mandou eu abençoar a pessoa. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o que eu tinha eu pegava, é pouco, mas o Espírito Santo mandou eu te dar. E de repente aquele pouco, irmãos, é o que uma pessoa precisa. Você não precisa ter muito para encher uma pessoa do Espírito Santo. Deus pode te encher e encher outra pessoa através do pouco que você tem. Como é que aconteceu o milagre aqui? Através do pouco. Tem um texto que está lá em 2 Coríntios 9,6. Diz assim, coloca para a gente aí. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Você vai aprender a fazer o que, irmãos? Semear, você começa. Tem um processo da tua vida que você aprende a semear pouco? Tem. Mas vai chegar um momento que quanto mais você semeia, mais o Senhor coloca nas tuas mãos.
E vai chegar um momento que você vai aprender a semear muito, porque você entende que existe um governo sobre a tua cabeça. Foi assim com Davi. Quando Davi entrou ali no arraial, ele olha e pega e fala assim, ó, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Irmãos, ele não olhou para ele. Ele sabia que a briga que ele estava entrando, ele não estava sozinho. Aquele gigante estava afrontando a Deus. Então tem coisas que o Senhor ele vai fazer a gente crescer. Em outras situações, nas experiências. Quanto mais você se envolver com a obra do Senhor, mais experiência você vai ter. Quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais experiências Deus vai te dar. E isso é natural, irmãos. Se você escolhe uma vez por semana para vir na igreja, e é só para ouvir, e lá fora você não faz nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você aprende a ouvir aqui, e o dia de amanhã você deposita na mão de Deus, fala assim, Senhor, me usa. Chegou na terça-feira, Senhor, me usa. Na quarta, Senhor, me usa. Ó, eu vou na célula, eu orei pela pessoa, e a pessoa foi curada. Tem gente que fala, pastor, como é que eu sei que eu tenho um dom de cura? Como é que eu sei que eu vou orar para uma pessoa e o demônio que está nela vai embora? Vai ter que sair? Tá, quando que você fez isso? Ah, pastor, eu nem faço porque eu não tenho fé para isso. De repente não está nem ligado com fé. Está ligado com vontade, irmãos. Tem crente que não tem vontade de fazer as coisas. Ore pelas pessoas. Deus colocou no teu coração, ore por elas. Quanto mais você se envolver com a obra, mais experiência você vai ter. Outra situação, irmãos, quanto mais você está próximo de Jesus, mais você contempla os milagres dele, mais você está perto dele, caminhando, vendo as experiências, mais unção você vai ter na tua vida. E, irmãos, a unção é importante, sabe por quê? Tem um texto, abre comigo lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Olha como a unção é importante na vida de uma pessoa. Vendo a coragem que Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por que esse texto está dizendo isso, irmãos? Porque quem conhecia eles de perto sabia que eram homens sem formação intelectual. Sabia que o crescimento deles foi por andar com Jesus e a unção que eles carregavam. Tem gente que morre de vergonha. Morre de vergonha. Eu não vou me envolver não, porque eu falo errado. Eu não sei o que falar. Irmãos, larga a mão disso. O que você precisa ser é cheio do Espírito Santo. O que as pessoas, o melhor que você pode dar para elas, não é o quão bom você fala, o quão bom você conhece. É o quão bom está dentro de você que você pode depositar na vida de uma pessoa. Irmãos, para com esse negócio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais unção tem sobre a tua vida. Era isso que eles estavam reconhecendo aqui. Eram homens iletrados, algumas traduções vão dizer. Homens sem formação intelectual. Mas que havia uma unção que estava sobre eles, que quando eles abriam a boca para falar de Deus, eles atraíam uma multidão perto deles. Às vezes, pastor, eu preciso aprender. Irmãos, tudo isso é importante. Tudo isso, às vezes vocês veem eu falar errado aqui, acontece. Às vezes eu parei para assistir muita pregação minha, porque eu queria corrigir, eu sempre falei muito errado e falo ainda. Mas não fica baseando a tua vida em cima disso, não. Enquanto o Senhor olhar e ver que você quer crescer, que você quer melhorar, o mais importante que você pode carregar é a unção de Deus sobre a tua vida. Carregue a unção de Deus e derrame sobre as pessoas. Fale do amor de Jesus. Fale da presença de Deus. Tem um livro que chama, acho que chama Heróis da Fé, que eu li ele, eu estou finalizando, gente. Que vai falar sobre homens que eram cheios do Espírito Santo, homens que buscavam. E eu lembro de um pedaço desse livro que vai falar sobre Charles Finney, um homem que era cheio do poder do Espírito Santo,
que quando ele vai fazer uma visita dentro de uma fábrica para poder orar por esse lugar, esse livro conta que quando ele estava passando e as pessoas estavam trabalhando nas máquinas, as pessoas começavam a sentir a presença de Deus quando ele estava atravessando a fábrica e começavam a chorar. Quem quer carregar uma presença de Deus desse jeito na tua vida? Irmão, você já imaginou isso? Você visitar a casa de alguém e você entrar e a presença de Deus está junto contigo e as pessoas começarem a ser tomadas pela presença de Deus. Só pelo fato de você estar ali, carregue a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. A casa de John Wesley virou um museu. Um homem que impactou a Inglaterra. Houve um movimento metodista, que hoje nós estamos aqui por conta desse movimento metodista, essa visão metodista, que veio de John Wesley. Um homem que acordava todos os dias ele acordava 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã ele estava em cima de um cavalo, pregando na estrada. Esse homem andava 60 quilômetros por dia, pregando o evangelho em cima de um cavalo. E sabe o que acontecia, irmãos? Era a pessoa sendo curada, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. As pessoas vinham até ele e que não sabiam o que aquele homem carregava, porque havia uma presença de Deus. Ele impactou a Inglaterra inteira. Eles dizem que o tanto que ele andou em cima de um cavalo, dava, em toda a vida dele, dava para ter dado a volta em volta da terra. Você já imaginou isso? A casa dele virou um museu. E aí, uma escola colocou um ônibus para poder entrar e mostrar para os alunos ali como era a casa de John Wesley. E eles contam, a história conta que quando passou pelo quarto de John Wesley, alguns dizem, irmãos, que era um taco. Vocês já viram um taco no chão? Quem aqui sabe o que é isso? Tacos de madeira no chão? Alguns dizem que era a marca do lado da cama, havia tipo uma covinha, né? Das marcas de joelho de John Wesley. Alguns dizem que era taco, outros dizem que era o tapete que estava gasto, mas era onde ele orava. E quando perguntaram o que era aquilo do lado da cama, falou assim, ó, aí é onde John Wesley acordava para orar. Ele acordava já, ajoelhava do lado da cama e orava. Eles falam assim que quando começaram a fazer a contagem dentro do ônibus, para poder ver se todas as crianças estavam lá, estava faltando uma criança. E aí eles voltam para procurar essa criança. Essa criança tinha pulado. Se você já foi aqui no Museu Portinari, sabe que existe aquelas repartições. Ele havia pulado, ele estava com os joelhos dele em cima da marca, ali na cama. Sabe que jeito que ele estava orando? Senhor, faz o que você fez com esse homem através de mim. Faz o que o Senhor fez através de mim. Tudo que o Senhor fez através desse homem, faz através de mim. Sabe quem que era esse menino? Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador que já existiu na face da terra. Billy Graham pregou em 185 países. Sabe quantos países tem? 195. Esse homem quase pregou na terra inteira a palavra do Senhor por conta de uma oração sincera que ele fez do fundo do coração dele. A minha pergunta que eu tenho para você nessa noite: você quer mesmo ser usado por Deus? Você quer mesmo ser usado pelo Espírito Santo? Eu queria que você ficasse de pé.